aí galera, tudo bom? Estou aqui com uma super convidada para a gente falar sobre um tema que eu já estou há muito tempo querendo falar com vocês, que é a importância do visagismo e dos ensinamentos da consultoria de imagem, da coloração pessoal na maquiagem. Moro em Niterói, que nem você já morou um dia, Gente, né? Olha os takes. Cidade linda, pra quem não conhece, fiz direito. E só que eu não gostava, né? Eu não gostei e não sabia o que fazer ainda, né? Assim, falei, vou terminar, mas não sabia o que ia fazer. E aí, eu já era apaixonada por maquiagem, gostava, tinha muito produto, minhas amigas pediam pra maquiar e tal. E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar, né, essa coisa que eu gosto, esse hobby, e vou tentar tirar algo a mais disso, né? Vou tentar ganhar um dinheiro e tal, enquanto eu estudo, que não vai me atrapalhar, que eu vou ficar mais no final de semana. E até eu descobri o que eu quero fazer. Só que eu gostei muito, né? Assim, adorei trabalhar com isso e já tem 8 anos, então, que eu faço isso. Muita experiência, que é muito maravilhoso nesse ramo, né? E é apaixonante, né? Trabalhar com autoestima, trabalhar com pessoas, né? Deixando as pessoas mais belas. E aí, quando a gente fala sobre pessoas mais belas, a gente está falando das belezas individuais e únicas, né, gente? Em qualquer área da estética, né? Principalmente quando a gente fala de maquiagem, esse domínio do conhecimento de o que valoriza cada beleza é muito importante. Hoje a gente vive uma era de padronização muito estética, de que diferentes pessoas com diferentes colorações pessoais, traços faciais, formatos de rosto, muitas vezes são deparadas por maquiadores, cabeleireiros que tratam tudo como igual, homogêneo. E existe muita diversidade aí. Quanto mais esses profissionais aprofundarem no visagismo, nas técnicas de consultoria de imagem, nas técnicas de coloração pessoal, mais eu acho que até valor eles trazem para o trabalho. E mais valor também eles recebem. Porque as clientes ficam, com certeza, muito mais satisfeitas. Porque eles entendem, compreendem o que valoriza cada uma. E é exatamente essa minha primeira pergunta. Porque eu queria entender um pouco da experiência da Bárbara. Se no dia a dia você vê essas pessoas, essas clientes, com autoconhecimento e domínio sobre a beleza, a estética delas. Por exemplo, elas já chegam para você pedindo certas cores de sombra, né, que valorizam a coloração pessoal delas, ou por exemplo, faz tal contorno ou tal delineado para valorizar porque meu olho tem um formato tal, ou não existe e muitas vezes elas com certeza ficam refém do maquiador, escolher para elas, e muitas vezes não é um maquiador como a Bárbara que tem todo esse aprofundamento, né, e pode fazer algo que não valorize, não considere a beleza individual dela. Então me conta um pouquinho, que eu quero saber um pouquinho do seu dia a dia. Cara, até tem uma pessoa ou outra que já tem um pouco essa noção. Deus queira que sejam minhas clientes. Pois é. Não, tem muita gente que já fez... já teve cliente sua, inclusive. Gente, eu tô chique. Que já fez análise de coloração, que já fez consultoria de estilo e tal. E que aí tem esse senso, né, um pouco mais apurado, tem essa noção. Mas a grande maioria não tem. Assim, a grande maioria não sabe... Cara, não se conhece. E eu fico, assim, impressionada com isso, porque eu fico feliz, né? Eu fico lisonjeada que a pessoa confie em mim, porque normalmente falam assim, faz como você achar melhor e tal. Claro. Eu fico super contente, mas assim, eu fico pensando também, cara, como é que ela faz no dia a dia dela? Né? Perfeito. Como é que ela faz num evento, numa reunião, sei lá, numa viagem, que ela quer tá bonita, né? Porque, sei lá, quem que não quer tá bem, né, bonita? E ela não tem a menor noção dos traços dela, né? E assim, que loucura que é, inclusive, pelo fato dos nossos traços, né? Eles dizerem muito sobre a gente, né? O formato dos nossos... Exatamente. Então, assim, o formato dos nossos olhos, a gente se comunica, a gente sorri, né? A gente se emociona, a gente passa confiança, seriedade, acolhimento, tudo, né? Com o nosso rosto. Beleza. Então, assim, com a nossa sobrancelha, com o nosso olho, com o nosso nariz, com tudo. E o mais... assim, triste pra mim também nas consultas, que eu acho que a gente divide um pouco esse dia a dia, ela às vezes tem algum traço facial tão lindo, tão maravilhoso, que às vezes até com uma maquiagem que você pode indicar, e aí vem o valor do seu trabalho também na vida delas, mas assim, no sentido de ela não sabe, às vezes ela passa uma vida inteira sem saber que ela tem uma sobrancelha que é diferenciada, ou que faz ela transmitir algo muito especial, sensualidade, atratividade, ou até força, que ajuda ela no dia a dia, e ela poderia estar com um leve pincelzinho, né, com um leve produtinho de maquiagem que ela poderia aprender isso, né, se ela soubesse dominar essa beleza dela, ela não faz. Não. E aí eu falo, que desperdício. Dá e às dó. vezes uma autoestima baixa até, Sim, meu Deus. Isso e assim, chega, né, eu vou maquiar e tal, e aí pergunta, você prefere, né, assim,
coisas mais claras, tons mais quentes, iluminada, mas a pessoa, muitas vezes tem gente que não sei, assim, não sabe do que gosta, né, não sabe o que fica bem, não sabe. E aí, às vezes eu dou um toque, né, assim, eu me meto, né, assim, profissionalmente, explico o que eu acho que ficaria legal ali e tal, e a pessoa fica assim, caraca, como se fosse... Você é uma fada! Uma e descoberta. E aí vem o valor do trabalho, com certeza. E a gente vai deixar aqui embaixo também umas imagens muito do que a Bárbara tá falando, comentando, porque ela falou, você gosta mais de tons quentes, tons frios, uma maquiagem um pouco mais escura ou mais clara. Gente, faz muita diferença. A gente vai colocar aqui, por exemplo, belezas diferentes que podem, a gente também vai fazer depois, né, uma maquiagem em mim pra vocês verem que um delineado, um traço diferente, um blush diferente pode valorizar ou desvalorizar completamente essa pessoa, e essa pessoa sai triste dessa maquiagem depois. E é exatamente essa segunda pergunta. Eu queria entender um pouquinho de como você sente esse antes e depois de ter esse conhecimento da coloração pessoal, desses ensinamentos do visagismo, no seu dia a dia. O que você sente, né, que trouxe de melhora pro seu trabalho, valor? Cara, eu acho que, assim, mudou 100%. É claro que a gente sempre vai evoluir, vai melhorar, né? Assim, eu sempre dei o meu melhor, mesmo tendo, sei lá, o pouco... Quando eu comecei lá atrás com o meu material, assim, o pouco de conhecimento que eu tinha, né? A entrega é sempre muito grande. Só que não adianta usar produto muito caro, não adianta saber perfeita técnica. Estou vendo? Se você não conhece o seu rosto, se você não sabe como valorizar, como desvalorizar, quer dizer, como desvalorizar não, né? Mas assim, se você tá desvalorizando... Fazer, né? Exatamente. Porque, cara, nada importa. Se você tá usando Dior, né, Chanel, e o seu rosto, né, você tá fazendo alguma coisa com o seu olho ali que você não gosta, né, realçando ali, destacando uma parte que você não se sente bem, que você, né, queria dar uma disfarçada e até perdendo realmente... um traço super bonito, né? Às vezes eu falo assim, pô, você tem uma boca muito bonita e tal. Elas ficam, caramba, E assim, você tem uma boca linda, né? Aí a gente pinta ali com uma cor que valoriza, passa um gloss, alguma coisa. E tecnicamente você consegue provar, porque isso Total. não é um... Aí eu digo para os maquiadores que estão ouvindo, até para entender a relevância desse conhecimento, não é um elogio subjetivo de uma amiga. É uma profissional com técnica falando, olha, seus lábios são lindos, porque talvez você tenha um arco do cupido super marcado, ou o volume labial é incrível, ou é um pouco mais preenchido, ou muito pigmentado naturalmente, quem me dera. Eu acho lindo o lábio que já naturalmente tem pigmento, né? Normalmente pessoas que têm mais profundidade na beleza. Então, assim, isso é muito maravilhoso. E aí, falando um pouco da minha experiência pessoal, que eu também vou colocar aqui, gente, um antes e depois meu de maquiagem, que eu deixava na mão, às vezes, de maquiadores que consideravam, eu sou muito clara, e consideravam que a minha beleza, às vezes, vou fazer um olho preto nela, porque é o que pra contrastar, né? Pra ficar bonito. Aquele ditado, né? A loura fica muito bem de preto, e aí vai tanto pra uma roupa, mas também no olho. E no olho, gente, é na nossa pele, é no nosso rosto. Eu, 3 da manhã nas festas, nights, eu tava acabada, minhas amigas estavam lindas. E eu falava, gente, o que tá acontecendo? Eu nem bebi tanto mais que elas, eu nem fiz nada diferente delas. E tem a ver com a cor errada. E aí, depois que eu entendi a minha coloração, né, olha só como com a claridade, ou seja, cores mais claras na minha beleza, como tá me valorizando muito mais quando eu usava esse preto, que isso acontecia em muitas maquiagens. E aí eu queria exatamente falar sobre uma coisa que ela me contou em off, que é quase que um presente que você dá pra ela quando você traz essa informação, né? No sentido de, além da maquiagem que ela tá fazendo, ela ainda dá uma dica profissional em cima dos conhecimentos. Oi, faz mais um delineado assim pra valorizar o seu formato de olhar. Você sente essa satisfação, né? Essa troca que inclusive pode te render mais coisas pro futuro? Não, total. E assim, eu reparei que de uns tempos pra cá tá aumentando muito até, e que eu fico feliz, porque apesar de muita gente não ter essa noção, tá aumentando muito a procura por coloração pessoal, que eu também faço, e por curso de automaquiagem, que eu também dou. Então, assim, às vezes a pessoa vem fazer uma maquiagem, aí a gente, sei lá, fala alguma coisa, né? Mostra alguma coisa no rosto. Eu mostro, né? Assim, eu não tô falando ali, tipo, você é bonita, você é isso, você é aquilo, ou, você tem olho claro, bota... Não, assim, tem um embasamento, né? Assim, tem um sentido, tem um estudo naquilo, e a pessoa vê o resultado, né? Então, assim... É tão maravilhoso, né? A maquiagem te dá, uma... Enfim, não são todas as áreas que a gente consegue mostrar isso de uma maneira tão evidente, mas a maquiagem a pessoa, ela nem discorda, ela 100% acredita em você e pode levar pra vida. E como a Bárbara falou, né, que é um pouco do que eu sempre trago da importância desse conhecimento,
ela já sai de muitas maquiagens que ela faz com uma análise cromática, uma coloração pessoal que ela vai fazer depois, ou até mesmo, né, uma pessoa que vai ter uma fidelização ali com o cliente, porque ela deu um a mais, ela deu um conhecimento, né, que aumentou tanto o valor do trabalho dela, mas o valor também financeiro, que a gente sempre tem que falar disso, né? Então, realmente, o visagismo é transformador nesse sentido. Bárbara, eu queria que você, nesses 8 anos aí de trabalho, muita coisa você viu, como que você enxerga hoje o mercado de maquiagem? Como é que você está vendo esses profissionais buscando mais esse conhecimento, buscando menos? A gente, atualmente, assim, a gente está numa era muito de maquiagem beauty, né? Que é, assim, uma pegada embelezadora. Então, assim, acabou um pouco aquela coisa de coisa muito carregada, muita cobertura, muita transformação, né? Assim, que você vai e sai transformado. Então, isso tá muito em alta, né? Uma cobertura mais leve, uma pele mais glow, produtos, né? Assim, a tecnologia avançando aí, produtos maravilhosos, né? Que vão te dar skincare e, ao mesmo tempo, né? Um ativo ali que fica legal na sua pele, que trata, duplo que não sei o quê. Triplo benefício, não é e que só vai te colorir, que vai tá? ficar bonito, que vai não sei o quê. E, assim, eu tenho reparado que os maquiadores têm acompanhado um pouco nessa tendência, sim, então cada vez mais, né, os maquiadores e as pessoas, né, por mais que ainda elas não tenham noção, eu acho que elas já têm noção de... Estão começando, né, a criar, assim, a entender o quanto que isso é importante. Então elas acabam buscando e tendo esse interesse em profissionais que entendam o que estão fazendo, né? Então, assim, os profissionais tem que correr, né? E assim, eu tô vendo que tá indo, sabe? Assim, tem uma pegada, né, mais natural rolando, eles estão entendendo o que aquele cliente está querendo, está buscando. Então, eu falo por mim, falo pelos meus colegas e tal, pelas pessoas que eu acompanho. E tenho visto que tem buscado, sim. E assim, não tem como não ser, né? Porque se você não fizer isso, você não consegue entregar um resultado, porque quem vem até mim, quem vem me procurar para fazer maquiagem, análise, sobrancelha, qualquer coisa, cabelo, ela quer se sentir mais bonita, né? A pessoa quer sair mais bonita. Então, assim, se eu não souber o que vai valorizar, o que vai desvalorizar, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir usar o máximo potencial daquela beleza daquela pessoa, né? Assim, se eu não conseguir dizer... E eu acho importante falar também que, por exemplo, tem coisas que não valorizam, né, muito. Por exemplo, um olho que tem uma inclinação um pouquinho mais para baixo, pode não ficar legal com determinado tipo de delineado, não sei o quê. Ou um olho que tem, né, a pálpebra aqui muito coberta, mais pesada, né? Então eu sempre dou o meu direcionamento ali profissional. E assim, 99% das vezes as pessoas, né, concordam então, assim, e se empolgam e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que eu falo muito com elas também, e falo também na análise de coloração em relação à cor, por exemplo, é que mais importante do que saber o que valoriza também é o que você quer passar e a sua personalidade, né? Assim, você, por exemplo, super branquinha, super clarinha, primavera clara, né? Toda clara. Se você fosse uma pessoa gótica, roqueira, não sei o quê, não faz sentido, entendeu? Você manter Geralmente isso. Tem esse elemento, o visagismo explica essa ligação com personalidade, que era inclusive a minha próxima pergunta. Você vê uma grande importância, né, nesse conhecimento, enfim, do visagismo, da coloração pessoal, em relação a quando você muda certa técnica ou muda certo traço, você acaba deixando a pessoa com uma outra imagem, né? Então, acho que é importante a gente falar aqui que a maquiagem é poderosa para conseguir transformar, às vezes, uma pessoa muito doce, muito meiga. Se ela quer comunicar uma outra coisa à autoridade, a gente consegue fazer isso com técnica. Ela é muito poderosa, só que o poder está na mão da pessoa, né, que está ali como profissional. Se ela não tem esse domínio, muitas vezes ela vai de uma pessoa que é muito romântica e delicada e quer ficar mais séria, potencializar sem saber, por conta de não conhecer o visagismo, muito desse romantismo que essa pessoa não quer evidenciar. Então, acho que tem um mix aqui de intenção, né, da pessoa, ela precisa... O que você quer comunicar? É legal a gente perguntar isso na maquiagem, que aí a gente vai pesar mais, vai pesar menos. Quem é você? E aí, o visagismo trazer ali uma leitura facial e você já conseguir, às vezes, num primeiro momento, fazendo a leitura facial dela, já ter muita noção da personalidade dela, mesmo não conhecendo ela, pra chegar numa maquiagem que faça mais sentido com quem ela é. Isso aqui é muito importante, porque beleza tem a ver com personalidade. O que é bonito pra mim não é bonito exatamente pra Bárbara. E olha que as nossas belezas estão também totalmente diferentes. A gente, às vezes, não vai gostar também do mesmo tipo de maquiagem. Então, assim, é muito importante isso, porque
é muito poderoso como é transformadora. Eu vou ter alguns exemplos, né? Mas como um olhar pode ficar totalmente romântico ou totalmente sexy. E às vezes essa pessoa é muito tímida, ela não quer estar tão sexy, ela sai de lá, não que não esteja bonito e harmônico, mas uma sensualidade um pouco over pra aquela personalidade. Então, é muito interessante, né? Isso que eu imagino que até antes da maquiagem que você vai fazer, provavelmente você também deve trocar com o cliente para conhecer um pouquinho mais dela, né? Eu acho que é importante a gente não ficar só replicando técnica e sendo uma coisa muito rápida o atendimento, né? E sim ter essa profundidade, que é o que a pessoa merece, porque no fim do dia, que você falou, ela quer ficar mais bonita. E essa beleza é muito individual, cada um vai se enxergar bonita de um jeito. Eu sempre, assim, antes de maquiar, de fazer... Né, quando a pessoa entra em contato comigo, eu mando umas perguntas, né, pra entender mais ou menos o que ela quer ali, né? Assim, se a pele dela é clara, se ela vai querer cílios, se ela vai querer batom mais claro. E eu sempre peço uma referência de... Pergunta se já fez análise de coloração também, porque assim... Quem fez já é um meio caminho andado. Gente, mas depois que você sabe esse conhecimento, você não consegue voltar atrás. E é verdade. Muito bom, porque você analisa todo mundo e você já sabe, né, o que é bom, o que não é bom. E é uma vida antes e depois, né? É impressionante. A gente tinha noção, a Gisele tem uma beleza tão diferente de mim. Sim, Gabriela Prioli, que é uma pessoa que todo mundo fala que é muito parecida comigo, é uma coloração completamente diferente da minha. E o maquiador, às vezes, que não sabe disso, ela vai ali fazer a mesma maquiagem pra nós duas, né? Sim. E assim, ter esse conhecimento, né, essa sacada de o que valoriza ou não, as cores, não, contraste, né, a coisa do contraste mesmo, assim. Você pode até não saber sua cartela, você não tem noção, mas assim, você é muito clarinha. Se eu pegar e tacar um batom vermelho e um olho escuro, isso vai ser... Com uma blusa branca Exatamente. E uma boca. Você, né, assim, você vai passar uma imagem muito forte, né, muito potente. E assim, isso tá de acordo com o que você quer transmitir? Isso. Né? Então, assim, eu sempre converso com elas e peço também referência, peço foto, que me mande foto. Até porque às vezes a pessoa, por não conhecer, fala assim, eu quero, não quero cílios. E aí ela me manda uma foto lá que tem cílios. Mas por quê? Ela ainda tá com aquele referencial de cílio, de ser um espanador no olho que vai cobrir tudo, ou que vai pesar, né? Ou que fica muito, muito bruto ali. Então, assim, eu pergunto muito, eu entendo e eu respeito muito também quando a pessoa que tem um determinado estilo, quando eu já cansei de fazer gente assim, indo pra formatura, pra casamento, com uma maquiagem que, sei lá, eu uso assim no dia a dia. Porque ela se sente bem assim. Então, assim, eu não fico, bota glitter, bota olho preto, bota um batom, não sei o quê. Assim, eu posso até dar um toque, uma coisa ou outra quando ela pergunta e tal. Mas assim, às vezes eu vejo falando, maquiagem pra formanda. Gente, não existe. Não existe regra, gente. A questão da tendência também, você tá falando dessa coisa mais natural que tá vindo. Sim, mas ainda vai ter a galera que é colérica, que é dominante, que vai gostar de maquiagem pesada, contorno. Então não dá pra gente realmente padronizar, encaixar todo mundo na mesma bolha. E quanto mais a gente conhecer a cliente, você faz isso lindamente, melhor. Os procedimentos estéticos mais invasivos, eles estão entrando aí, né, dominando o mercado. E muita gente que não tem esse conhecimento já vai fazendo sem apego às suas características individuais. E muitas vezes se arrependendo. E eu acho bem diferente o procedimento estético de você colocar um queixo ou de você, por exemplo, mudar o seu formato de rosto, de uma maquiagem que você tira. Exatamente. E que você num dia pode estar, sim, com o queixo mais iluminado, mais projetado, e que você pode tirar. Ou, por exemplo, o Foxy Eyes, né, que hoje em dia muita gente já faz, até na dermatologista. É todo dia que eu quero, isso aqui já vai me trazer muito mais sensualidade. Sim. Pouco até que eu não comentei, uma vez eu fui fazer, fiz botox na testa, e a dermatologista falou, eu vou fazer o Foxy Eyes, tá? Eu falei, não, eu gosto muito do meu olhar romântico, isso tem muito mais a ver comigo. Sim. E foi muito interessante porque se eu não, assim, pela primeira vez eu trago isso muito para as clientes, mas pela primeira vez eu falei assim, olha aí eu defendendo a minha beleza, usando os meus conhecimentos, né, pra minha vida. Então, assim, realmente, se a pessoa não conhece e não sabe o que ela tem de único ou como que certas características da beleza dela estão representando muito bem ela não sabe defender essas características. E abre mão muito facilmente e não sabe os impactos, porque se ela fizesse, as pessoas já iam me receber todo dia achando que eu sabia sensual, às vezes até desconfiando mais de mim, porque ali... Mais arrogante, mais metida, né? Mais tem dia inacessível. que eu quero estar inacessível, que eu quero estar metida, e eu vou lá e peço pra Bárbara um mega Foxy Eyes, que sim, eu vou conseguir chegar nisso. Então, assim, eu acho que a maquiagem, chegando a essa conclusão, pra também fazer a pergunta, ela vem muito como uma ferramenta, uma saída para até antes de eu fazer o procedimento estético, eu me experimentar, eu me ver daquela maneira para ver, sei lá, pelo menos
por uma noite se eu vou querer me ver todos os dias dessa mesma maneira. E aí eu queria também ouvir muito a sua opinião sobre essa questão dos procedimentos estéticos, se também no seu dia a dia você tá vendo muitas pessoas sem autoconhecimento já fazer, e enfim, como que a gente consegue também chegar no meio do caminho, porque não é para não fazer, essas tecnologias são maravilhosas, mas como que esses conhecimentos, até mesmo com você maquiadora, dá uma recomendação ali e ela, olha, então não vou fazer o procedimento, porque eu consigo fazer isso no meu dia a dia com delineado. Já rolou isso no dia a dia com você? Assim, acaba que as clientes que eu atendo têm já uma procura por essa coisa mais natural, porque é um estilo, né, que eu apresento mais, se identificam. Então, assim, eu não vejo muito excesso, né, muitos procedimentos, assim, de transformação, mas é muito comum você ver um botox, um preenchimento, né, uma coisa ali. E, assim, sou zero contra, né, pelo amor de Deus, acho o máximo. Mas a questão é, qual é a imagem, né, eu acho que é isso que, assim, no visagismo, na maquiagem, em tudo, né, qual é a imagem que você tá transmitindo? Isso vai do fio do cabelo até a ponta do pé. Exato. O esmalte transmite, o óculos, o olhar, a maquiagem que você tá, o corte de cabelo não é só a cor, a roupa, tudo, né? E assim, a maquiagem, ela é muito divertida nesse sentido, porque ela é uma pintura, né? E assim, não só é terapêutico, né, artístico, mas você também pode mudar com muita facilidade. Você vai no banheiro, lavou, acabou. Amanhã você já pode estar de olho preto, batom vermelho, no outro dia você tá de glitter, no outro dia você tá sem nada, eu não quero. Até porque, dependendo da fase da vida, dependendo do dia que a gente acorda, do mês que a gente acorda, verão, estação, você tá se sentindo diferente. Agora, como é mais irreversível o procedimento, eu vejo muito isso do arrependimento, inclusive nas consultas. Então, eu acho que é interessante você modula, ideia, né? Exatamente. E achei muito, muito legal o que você trouxe, que com esse conhecimento do visagismo, da coloração pessoal, o maquiador ele não é só um maquiador, ele vira um artista, porque exatamente ele consegue trazer personas diferentes para a mesma pessoa, que é um pouco até do que a gente fala de um trabalho às vezes de caracterização e tudo mais. Então isso é muito poderoso e com conhecimento, com certeza, isso ainda vai além. Eu faço questão, assim, por exemplo, a aula de automaquiagem hoje eu dou para 1, 2 pessoas, é o que eu gosto, assim, no máximo. Porque não tem mais um roteiro, sabe? Eu não tenho mais eu já tive uma apostila, já tive um script. Hoje eu não tenho. Hoje ela, quero fazer aula de automaquiagem. Beleza. O que você quer aprender? Perfeito. Né, assim, como você gosta? O que você quer? Você quer cílio postiço? Não, eu não quero cílio postiço. E antes tinha cílio postiço. Eu não quero delineado, eu não uso delineado. Você vai muito individual, e aí a gente monta aquilo. Tem gente que vem pra aprender a fazer uma maquiagem que nem é que você tá usando hoje. Perfeito. Assim, clean, sabe? Corretivo. Perfeito. Saber aplicar bem, saber a cor que funciona legal, né? O que vai... E assim, eu fico muito feliz de ver isso, né? Porque a pessoa acaba não sentindo mais essa necessidade de estar ali... Tem que usar cílio, pra noite eu uso sombra escura, e aí eu tenho que usar um não sei o quê, e aí o cantinho externo é mais escuro e o mais claro... cantinho interno é mais claro e o externo é mais escuro. Isso não valoriza todo mundo, isso não combina com todo mundo. Eu acho muito interessante a gente chega numa conclusão aqui que se a gente for por esse caminho de, automaquiagem, todo mundo igual, vamos na mesma sala, todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, a gente já tá saindo de uma premissa que todo mundo tem a mesma personalidade, tem a mesma característica, todo mundo quer afinar o nariz, a finura do meu nariz, eu não quero afinar o nariz. Então, assim, cada um vai ter uma necessidade. E 2, do tipo, se a gente caminhar por isso, né, eu acho que sim, a gente tem que falar sobre os procedimentos estéticos, porque a gente tem até uma coisa de, as pessoas estão ficando parecidas, a gente perde autenticidade. Identidade, né, tudo. Identidade. Você fica então, igual. Eu fico igual a minha amiga, eu sou de um grupo de pessoas, e a gente às vezes até esquece de coisas que são muito... Porque a gente não tá mais enxergando ela, gente, é um processo imagético absurdo que acontece no cérebro mesmo, a gente olhar as linhas e formas e a gente já tem sensações. Eu às vezes sou mais doce, mas eu tô olhando tanto uma imagem mais agressiva, porque a minha maquiagem tá muito pesada, que eu até no meu comportamento, no meu psicológico, eu posso me tornar um pouco mais arrogante, e eu nem era dessa maneira. Então assim, gente, mas é um papo só sobre maquiagem, e vocês estão falando tudo isso? Sim. Porque no fim do dia a gente tem tudo a ver, né? Identidade. Imagem, né? Assim, identidade, imagem, comunicação. Comunicação, que às vezes a gente se prepara só muito pro intelecto, pra uma palestra, mas às vezes a sua imagem, gente, vocês entendem que em 3 minutos de conversa, 97% tem a ver com imagem, né? A pessoa já tá tendo impressões sobre você, isso é muito poderoso. E eu quero encerrar também falando um pouco que a Bárbara também é psicóloga. E como a gente tá aqui entrando muito nessa
nesse papo sobre identidade. Queria até ouvir rapidamente de você se você acha que esse conhecimento da psicologia, porque o visagismo vem muito de uma morfopsicologia, você acha que te ajuda também nesse processo de maquiagem? Acho muito, assim, em diversos aspectos, né? Não só na questão de atender uma pessoa, né, de ouvir, né, de saber ali receber, trocar, né, de escutar também e sentir, né, eu acho que se a pessoa é mais comunicativa, se ela quer ficar mais quieta, né, se ela é mais tímida, então assim, isso me ajuda, né, essa troca com uma pessoa, né, com um ser humano. Uma certa profundidade ali, né, não ficar aquela coisa rasa, parou, vamos. Assim, eu não sinto que eu tô indo lá e sendo um robô e tal, eu sinto que é uma coisa que eu busco, né? Assim, na minha vida, nos meus atendimentos como psicóloga, nos meus atendimentos como maquiadora ou o que quer que seja, né? Sentir outra pessoa, né? E assim, não virar outra pessoa pra ficar com ela, mas assim, a gente trocar de uma forma que seja interessante pra todo mundo. Agregar, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, pensando aqui, eu acho que em relação à psicologia, eu consigo pensar rapidamente em 3 coisas que eu acho que tem tudo a ver com maquiagem, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é autoconhecimento, né? Assim, quem faz terapia sabe que se fala em autoconhecimento o tempo inteiro, né? E é muito isso, né? A maquiagem, né? Você saber o que funciona em você, o que te valoriza, o que você quer fazer, o que você quer passar, o que você gosta, né? Então, assim, muito do autoconhecimento, e eu percebo muito isso, eu fiquei muito mais atenta a como as pessoas se percebem, se elas têm autoconhecimento, se elas não têm, depois que eu virei psicóloga, né? Porque eu virei psicóloga depois de já ter começado na maquiagem. Então, assim, eu percebo, né, uma diferença, assim, do meu olhar para as clientes, né? E para o que eu faço ali, depois que eu fiquei mais afinada com esse lado humano, digamos assim, né? Então, autoconhecimento muito, né, que eu acho que tem a ver com as 2 áreas, né, singularidade, né, assim, a gente lembrar que a gente não está atendendo um cliente, a gente está atendendo uma cliente, a Débora, né, assim, eu estou atendendo a Débora, a Gabriela e, sei lá, quem vier ali. Então, assim, eu não tenho na minha cabeça um scriptzinho que o contorno eu passo assim, o nariz tem que afinar, não sei o quê. Até porque é meio absurdo você pensar que, por exemplo, como a Débora tem, sei lá, um rosto mais fininho, eu vou ter que botar o blush aqui, porque senão, tudo bem, pode de fato ter uma questão de valorização, né? Mas assim, eu preciso entender o que ela quer, o que ela gosta. Eu não posso ter um script de que blush você passa aqui, batom você passa assim, tem que passar lápis de boca pra dar uma aumentada porque ela não tem o lábio tão grosso. Gente, né, assim, é um desrespeito, né, até você, por exemplo, chegar e afinar o nariz de alguém, né, sem a pessoa pedir, sem a pessoa querer, né, porque ela tem o nariz largo. E daí, isso é feio, isso não pode? Bem mais profundo, né? Com certeza. Então, assim, até tem gente que pede, eu quero que afine meu nariz, né, por exemplo, mas é muito mais raro hoje em dia, aí eu faço uma coisa mais pontual, mas assim, no geral, eu faço um contorno só pra trazer um pouco mais de dimensão e tal, e assim, o contorno que vai fazer em você é diferente do contorno que faz em mim, que é diferente do olho, então assim, essa singularidade, entender que a gente não tá falando, né, de uma pessoa qualquer, né, que a gente tá falando daquela ali, com as características dela, com a personalidade dela, é muito importante. E eu acho também que tem muito a ver a questão da autenticidade, né, porque quando a gente entende tudo isso, fica mais fácil, né, de você buscar, né, assim, você imprimir, né, para o mundo, para fora, quem você é, né? Porque assim, não adianta você, não, fingir, eu sou, eu tô fingindo, Quanto tempo você tá sustentando isso? Exatamente, e assim, pra quê, sabe? O que você tá ganhando sendo, né, eu gosto de, sei lá, batom vermelho, mas eu tenho vergonha de usar, ou não, nenhuma amiga minha usa, ou não, eu vou no... Então assim, eu vejo aos poucos, né, assim, isso é muito da terapia, né, a gente vê muito essa coisa de você bancar ali quem você é. E aos poucos, né? É um processo, óbvio, né? Não é pra todo mundo sair assim, porque é difícil, né, se desprender. Você dando uma ideia pra ela, né, vendo que ela tem um pezinho, você fala, não vou chegar, você não vai mais usando estresse, mas vamos começar com esse nude rosado. Sim. Vai usando, vai se acostumando, né? Um dia você chega no batom vermelho. Exatamente. E não falar, oi minha filha, toma esse batom vermelho, você tem que usar porque a sua coloração valoriza. Não. Sabe, respeitar cada um. Nossa, muito legal. Maravilhosa. Gente, esse papo aqui tá muito bom, mas eu quero mostrar na prática. A Bárbara vai fazer aqui alguns exercícios comigo para vocês verem como que esses conhecimentos, né, sobre a beleza individual de cada um, personalidade, né, que tá tudo conectado, traz aí uma maquiagem de sucesso, com mais valor agregado e com certeza todo mundo realizado, tanto o profissional que virou um artista e não só um replicador de técnica, quanto aquele cliente que sai satisfeito e a autoestima não tem coisa melhor do que isso no mundo. E pra fechar,
não acho que é só sobre autoestima. É um pouco do que você falou sobre segurança. Quando a pessoa, ela entende a beleza dela e ela entende quem ela é. Ela banca, né? Ela se sente mais confiante, né? Assim, pra bancar. O nariz maior, o lábio mais fino, né? Perfeito. O rosto mais cheinho, o olho mais caidinho, a sobrancelha mais fininha, mais grossa. Então, assim, eu vejo hoje em dia, né, algumas pessoas vindo e já começando assim, né, apesar de não serem muitas, né, mas algumas assim, não, eu não gosto que preenche minha sobrancelha. Ela tem uma sobrancelha super clarinha, super fininha, que de repente, né, a tendência seria já meter ali, não, vamos fazer. Forte demais, né? E assim, que legal. A pessoa, né, vai se aos pouquinhos. Aos pouquinhos ela tá ali florescendo. E que mais e mais gente receba esse vídeo, receba também conteúdo sobre isso, porque a gente não, acho que assim, cada vez mais a gente está falando sobre isso, mas não é um conteúdo que a gente fala tanto, a gente fala muito de tendência, mas não sobre essa questão do autoconhecimento, para assim a gente chegar numa beleza individual para cada um, aquela beleza que a gente sente assim, aquele dia que a gente está maravilhosa, com certeza é aquele dia que a gente está respeitando a nossa individualidade, de personalidade e respeitando a nossa beleza, né? E aí sempre dá certo. Com pessoas certeza. Mais felizes, mais seguras, mais bonitas, se sentindo mais bonitas. E agora a gente vai pra lá, porque eu quero ficar mais bonita, então, viu, bora. Gente? Bora. Bora ficar mais bonita. Obrigada, pessoal. Agora a gente já falou bastante, né? Então agora eu vou mostrar, né, pra eu acho que ficar mais fácil de visualizar um pouco daquilo que a gente falou, né? Eu vou aproveitar, temos uma bela modelo aqui, para ilustrar algumas coisas, né? Por exemplo, falando um pouco da questão do visagismo, né? A Débora, ela tem um rosto mais alongado, mais fininho. Então, assim, o que teoricamente, né, ficaria melhor nela na questão de valorizar? Né? Uma coisa que traga um pouco mais dessa dimensão horizontal, né? Trazer essa horizontalidade para o rosto, né? Aí o penteado já vai alongar demais e aí a maquiagem pode ser sim uma ferramenta para conseguir minimizar essa questão do alongamento, que sim, na minha visão, é um pouco fino demais. Eu sinto falta desse preenchimento que o blush nessa horizontalidade me daria. Então, assim, uma super dica essa questão da linha que você vai, né, maquiar a sua cliente, né, conhecendo a beleza de rosto dela, o formato de rosto dela. Isso. Né? E até é isso, né, bem que você falou, né, para entender que dá para você equilibrar, né, assim, eu quero muito usar um penteado que tem um topete alto. Isso vai trazer, né, esse rosto, esse alongado pro rosto. Então, assim, mas eu também não quero muito alongado, porque senão também a gente traz ali aquele estranhamento, né? Alguma coisa... O desequilíbrio. A gente vai olhar e vai estranhar. Tipo assim, alguma coisa não tá ornando. E aí, como você faz? Você equilibra com maquiagem. Ou vice-versa, né? Eu já tô aqui fazendo uma pegada mais lateral, né? Assim, trazendo mais pra cá, aumentando, assim, esse comprimento de rosto e tal. Mas eu não quero passar essa imagem, assim, tão... né, firme ou tão alongado. Então, o que eu faço? Boto um cabelo com mais volume aqui pra lateral, né? Assim, super um cabelo, uma franja, enfim. E serve pra tudo. Eu acho que também vale a gente falar um pouquinho de coloração pessoal, falar um pouquinho de batom, né? Porque assim, a Débora, obviamente, muito clarinha, né? Muito branquinha, ela é uma primavera clara, né? Que é uma cartela que tem um fundo mais quente, então assim, muito clarinha, muito branquinha, vamos usar um rosinha. Depende, né? Assim, que rosa é esse, né? Então assim... se for um rosa com fundinho mais quente e tal, dá pra entender, né? Vocês estão conseguindo ver que esse aqui tem muito mais rosado e esse aqui tem muito mais um amarronzado. Aqui tem mais amarelo, frio, né? E esse aqui tem mais rosa. Então esse daqui, por eu ser quente, vocês estão vendo que eu até botei meu cabelo numa cor mais quente, porque me valoriza mais, não é só sobre cabelo, sobre maquiagem também. E aí os lábios nesse tom, com certeza eu gostaria mais do que nesse tom. Sabe aquele dia que você estranha, você fala, eu tô estranha hoje, esse batom ficou bem na minha amiga, mas não ficou em mim. Batata, coloração pessoal. No caso, né? Esse é o meu batom, né? E assim, fica muito bom em mim, porque eu sou uma pele fria, né? Eu sou de uma cartela mais fria. Isso aqui eu fico horrorosa. E né? eu, o oposto. Então, olha a importância, né? A gente não chegar e falar, então vamos comprar tudo igual. Não, a gente precisa aprofundar na nossa beleza individual. Gente, é muito ensinamento, né? É muito bom. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando disso. Gente, agora a gente também vai finalizar, porque eu vou me maquiar, entendeu? Tá na hora dela. Vai me deixar linda, sabendo tudo sobre mim, porque ela tem esse conhecimento poderoso. E é isso, muito conhecimento, né, minha gente? E agora bora pra maquiagem oficial, porque ela vai me deixar linda. Bora.